Oi, pessoal! Esse então vai ser o nosso próximo vídeo, passando algumas práticas da meditação para vocês. Então, esse é o terceiro, temos o primeiro, que fala um pouquinho dos princípios básicos da meditação, posições, técnicas, como você montar o lugar onde você vai fazer a sua meditação. O segundo vídeo, que ensina as meditações que acalmam e serenam a mente. E esse agora, que vai se focar em técnicas que desenvolvem a atenção plena. Então, assim, atenção plena, né? Atenção plena é um termo que vem do budismo, é um termo que se destina a descrever aquele estado mental em que nós estamos totalmente conscientes da forma como a gente está se sentindo, dos nossos pensamentos, das lembranças que estão invadindo a nossa mente. Então, a atenção plena, ela nada mais é do que a gente se tornar absolutamente consciente de como estamos nos sentindo em um determinado momento. Uma coisa que eu queria falar para vocês é assim, eu falo bastante do budismo porque o budismo ele é inclusive uma referência histórica a respeito da meditação. Mas algumas pessoas me escreveram falando, porque você fala do Buda, você fala das coisas budistas, eu sou evangélica, fico meio assim com essa história de meditação. Então, assim, por mais que a gente sim pense nas religiões orientais, né, como as religiões que mais falam da meditação, a meditação em si, ela não é uma prática religiosa, tá? Inclusive, o primeiro relato da meditação com o destino, né, com a função do autoconhecimento, esse relato vem do século VIII, né, depois de Cristo, que um monge, eu até anotei o nome dele aqui para falar para vocês, que é Gufen Zongmi, que é um monge budista, do budismo Chan, do budismo chinês, e ele desenvolve 5 técnicas meditativas. E uma dessas técnicas, que é a técnica da qual é esse relato histórico, é uma técnica que não tinha nada a ver com religião, que tinha a ver com equilíbrio mente e corpo, com equilíbrio entre as nossas emoções, as nossas ações e a nossa matéria, né, o nosso corpo físico. Então, não tem problema, você não precisa ter um Buda no seu altar, você não precisa meditar em cima de uma imagem de alguma entidade específica, você não precisa ter imagens, inclusive, você pode ter simplesmente um espaço que seja reservado para você movimentar essa energia que vem da meditação. Então, assim, atenção plena, né? As meditações que levam em consideração a atenção plena, elas são meditações que buscam um aprofundamento um pouco maior da meditação. Então, por isso que é muito importante que a gente só comece a praticar essas meditações da atenção plena depois que vocês tenham praticado as meditações de acalmar e de serenizar a mente durante algum tempo. Tá? Essas meditações, elas são assim, é como se a gente estivesse descendo um degrau em direção a nós mesmos. São meditações que podem mexer com a forma como vocês se enxergam, a forma como vocês se sentem em relação a vocês mesmos. E por isso é importante que vocês tenham dominado as técnicas que se destinam a serenizar, né, a mente, porque se essas meditações causarem em vocês algum desconforto físico, né, emocional, psicológico ou físico, vocês têm aí as ferramentas para conseguir se tranquilizarem nesse momento. Me coloco à disposição de vocês. Se nesse processo vocês julgarem que vocês precisam conversar a respeito de aspectos de vocês mesmos que vocês estão percebendo, ou que vocês têm interesse em fazer um tipo de um acompanhamento psicoterápico associado às meditações, ou se vocês tiverem interesse, quem é de São Paulo, que tiver interesse em formar pequenos grupos para a gente praticar meditação juntos, tudo isso eu estou super disponível para vocês. Então, contem comigo nessa jornada de vocês. As meditações da atenção plena, elas são meditações que no dia a dia, elas desenvolvem na gente uma habilidade de estar muito consciente de nós mesmos.
muito consciente, se alguém fala alguma coisa e essa coisa te incomoda, a gente não vai mais estar inconsciente a respeito dos motivos de por que isso incomodou. A gente vai começar a perceber o porquê de cada carapuça que serve, né? Quando as pessoas fazem alguma coisa que nos ofende, a gente vai começar a entender o porquê. Então, desde já, eu já aconselho vocês a fazerem uma coisa que eu faço, eu até trouxe para mostrar para vocês. Eu tenho esse caderninho é como se ele fosse meu diário. Todas as meditações que eu faço, as meditações principalmente da atenção plena, que são meditações que a gente vai se focar um pouco mais em como o nosso pensamento funciona, eu anoto nesse caderninho todas as minhas observações. Então eu aconselho que vocês tenham um caderninho também, para vocês relatarem as experiências de vocês. Que mais? Esse jornalzinho, né? Ele é uma ótima ferramenta. Quem estiver fazendo terapia e tiver o costume de anotar os sonhos, vocês vão perceber que o processo de vocês vai dar assim um super up, vai dar uma otimizada bem grande, porque são dois trabalhos que se complementam. Então, a primeira meditação que eu vou passar para vocês hoje é a meditação ela se chama No que você está pensando? Ela nada mais é do que uma evolução da primeira meditação que eu passei para vocês, que é da observação da respiração. Então, assim, a postura vai ser exatamente a mesma, a dinâmica da meditação é a mesma. Então, vocês vão se concentrar na respiração de vocês. Um ciclo completo de respiração, ou seja, uma inspiração e uma expiração, vocês contam 1, 2, 3, até chegar no 10. Chegando no 10, volta para o início, começa do 1 de novo, vai ligar o cronômetro, 10 minutinhos são suficientes. No que essa meditação muda em relação à meditação de observar a respiração? Sabe aqueles pensamentos que na primeira meditação a gente ignorava e a gente voltava para a contagem? Essa meditação agora, a gente não vai desprezar os pensamentos, a gente vai se dar conta do que a gente está pensando. Então, a gente está meditando, vem um pensamento, mas será que eu vou conseguir pagar as contas? A gente vai fazer um registro mental dessa preocupação, então a gente faz preocupação com dinheiro, né? Guarda na cabeça, continua a meditação. Porque não sei o quê, porque tal pessoa me ofendeu. Então aí a gente vai fazer uma anotação mental, né? Preocupação diante de uma ofensa recebida, né? Aí a gente vai fazer a meditação se dando conta, pontuando, né? Nominando cada pensamento que invadia a gente. No final da meditação, a gente pega o nosso caderninho e anota todos os pensamentos que a gente teve. A gente vai fazer isso durante uma semana, tá? Ao final dessa semana, você vai ler todo a sua anotação no seu diário. E aí você vai conseguir se dar conta de padrões mentais. Então, assim, não especificamente o pensamento que a gente teve em si, mas a categoria do pensamento. Com isso, a gente consegue perceber quais são as zonas da nossa vida, as áreas da nossa vida que a gente está meio que empacado, que a gente está precisando dar atenção. Esse exercício também ele possibilita, quando a gente consegue perceber alguma coisa que não nos agrada, a gente também consegue mudar essa coisa que não nos agrada. Então a gente consegue se organizar para mudar isso, né? O primeiro passo é se dar conta, tá? Então essa é a meditação no que você está pensando. A segunda meditação, ela já vai funcionar num outro... uma coisa que eu estava esquecendo de falar para vocês. Essa meditação, eu aconselho fazer 10 minutos durante a noite, depois do dia de trabalho. E aí, vocês podem pegar o jornalzinho de vocês também e anotarem os sonhos de vocês. Porque assim, vocês vão estar fazendo essa meditação à noite antes de dormir, vocês vão estar se dando conta de um monte de coisa daquele dia, né? De preocupações, de coisas que aconteceram no dia, né? Se vocês anotarem os sonhos de vocês no dia seguinte, vocês começam a estabelecer paralelos entre os sonhos que vocês tiveram e o que aconteceu no dia anterior. Então, assim, já que a abordagem sejamos curiosos em relação a nós mesmos, né? Então, pode dar uma casada de coisas bem bacanas. A segunda meditação, a gente vai aprofundar um pouco. Então, a primeira a gente foi para o pensamento. A segunda, agora, a gente vai para o corpo. Então, essa meditação se chama Você Tem um Corpo.
Essa meditação é a primeira prática que a gente vai ter, que vai integrar um pouquinho mais a questão da mente e do corpo. Tá? Então, é muito simples, não tem uma grande preparação para essa meditação. Os benefícios é um equilíbrio maior, né, entre a mente e o corpo, é uma consciência corporal maior, né? E ela vai ser uma meditação, inclusive, muito boa para pessoas que tenham algum tipo de transtorno relacionado ao corpo, como, por exemplo, portadores de transtornos alimentares ou de transtornos dismórficos corporais, pessoas que sentem sintomas físicos, psicossomáticos, como por exemplo ansiedade, como por exemplo dores de origem psicossomática, pessoas que tenham qualquer tipo de manifestação física, né? Essa meditação é uma mão na roda, é uma carta na manga que vocês vão ter para aprender a lidar com esses sintomas físicos de vocês. Então a meditação é muito simples, você vai sentar numa cadeira, de espaldar reto ou na almofadinha, isso tudo está explicado no vídeo 1, quem não assistiu, assista. E aí você vai, nada mais do que, quando você estiver relaxando a sua mente durante algum tempo, no começo de toda a meditação a gente dá essa relaxada na mente, você vai escolher um ponto do seu corpo, que vai ser o foco da meditação daquele dia. Então você pode escolher, por exemplo, o seu pescoço, né? Então você vai se dar conta do seu pescoço, você vai visualizar que você é o seu pescoço, como se você e o seu pescoço tivessem se fundido numa coisa só. E aí você vai identificar quais são as sensações que você vai ter. Uma coisa muito importante a respeito de todas essas meditações da atenção plena. Sempre que a gente nota alguma coisa, a gente faz uma anotação mental, preocupação com dinheiro, ou pescoço doendo, uma dor no pescoço, a gente automaticamente, tenta classificar isso em bom ou ruim, né? Então, a gente vai fazer um esforço na atenção plena da gente não categorizar nada entre bom ou ruim, a gente só se dá conta. Então, no caso dessa meditação do pescoço, eu tô sentindo uma rigidez no pescoço. Ai, que droga, eu tô sentindo uma rigidez no pescoço. Não, uma rigidez no pescoço. E aí a gente vai respirar, focando nessa rigidez, como se a gente estivesse respirando com o nosso pescoço e procurar sentir fisicamente o quanto a nossa respiração vai relaxando, vai amenizando esse sintoma físico. Todos nós somos muito inconscientes em relação ao nosso corpo. E aí tem um teste muito fácil para ver quem é que mais se beneficiaria com uma meditação dessa. Então, por exemplo, você é capaz de ter uma noção da sua postura? Por exemplo, se você fecha os olhos, né? Você consegue visualizar o seu corpo na sua postura? Né? Você é capaz de sentir, a gente usa roupa o dia inteiro. Você consegue perceber o tecido da roupa tocando a sua pele? Né? Ou o quanto você trava o maxilar quando você sente raiva? Ou o quanto a sua respiração se acelera quando você sente medo? Essa dicotomia mente e corpo é como se a gente morasse só dentro da nossa cabeça. A gente se esquece do nosso corpo, né? Só que a nossa cabeça não existe sem os nossos órgãos, e os nossos órgãos estão localizados dentro do nosso corpo. Então essa meditação é uma meditação que traz a mente para dentro do corpo e a gente consegue perceber o quanto que os nossos processos mentais são expressos no nosso corpo. Então, para pessoas que tenham assim problemas físicos, essa meditação vai ser um super chamariz das questões psicológicas que estão associadas a essas questões físicas, tá? Então essa é a segunda meditação. Você pode depois fazer uma inquisição, né? Então essa rigidez ela não é nem boa nem ruim, mas ela é uma dor, ela é uma queimação, ela é um formigamento, tem alguma alteração de temperatura? E aí se você conseguir fazer esse processo com uma única parte do seu corpo por meditação, tudo bem. Mas se você quiser, você pode mudar o foco da sua atenção para uma outra parte do seu corpo durante a própria meditação. Tá? E aí a terceira meditação, uma meditação que eu acho muito bacana, é a meditação da fruta madura. A meditação da fruta madura, ela vem de um movimento chamado Slow Food, que é um movimento que vem da Itália e que se propõe a ser, obviamente, o oposto de fast food.
né? Eles propõem que, na verdade, o tipo de alimentação que a gente ingere no esquema de fast food, tanto a qualidade quanto a quantidade e quanto a rapidez com que a gente se alimenta, muitas vezes dentro do carro, muitas vezes em pé, né? Tudo isso prejudica muito o nosso organismo, a absorção dos nutrientes não se dá do jeito que deveria acontecer e a gente acaba se desconectando do ato de se alimentar. Né? A gente acaba ficando, passa batido pela importância que é a gente experimentar. O chinês tem um ditado que fala, primeiro se come com os olhos. Né? Então, assim, o quanto que a gente perdeu esse contato com a alimentação, quanto que a gente come, a gente não percebe nem quanto, nem como, nem quando a gente come. Então, essa meditação, ela vai promover a atenção plena para os seus 5 sentidos. Ela vai fazer com que você crie uma consciência maior do ato de se alimentar. E ela vai fazer com que você tenha mais prazer nesse hábito, né, no ato de se alimentar. Né? Então, assim, é trazer a atenção plena para o ato de se alimentar. Então, primeiro a gente foi para o pensamento, depois a gente trouxe para o corpo e agora a gente vai para como a gente alimenta esse corpo. Então, é muito simples. Todas essas meditações são muito simples. Você vai pegar uma fruta, de preferência orgânica, que tenha sido cultivada sem agrotóxicos, etc e tal. Vai pegar essa fruta, colocar num prato bem bonito e vai se sentar à mesa, como quando você vai se alimentar. E aí, nessa mesa, você vai olhar para a fruta. Você vai perceber a cor, a textura, se é uma fruta de casca lisa, se essa casca lisa ela tá com aquela aparência encerada, se ela reflete a luz, se ela muda de cor, o formato dessa fruta. Depois que você tiver observado, você vai tocar. Então, você vai sentir se a fruta é mais dura, se ela é mais tenra, a textura que essa casca tem, né? O formato dessa fruta. Depois que você tivesse feito isso, você vai sentir o cheiro dessa fruta, né? Você vai sentir o cheiro, você vai fechar os olhos. Aí você fecha os olhos e você segura, você toca, você põe de contato com a sua pele, você cria uma conexão que não seja através de engolir o alimento, né? Você dá uma vivência dos seus 5 sentidos, né? 5 não porque a audição, a fruta não vai falar com você, mas dos seus 4 sentidos. E por último, quando você tiver feito tudo isso, aí você vai dar a sua primeira mordida na fruta. E aí você vai morder a fruta e você vai sentir aquele sabor se espalhando pela sua boca e o suco que aquela fruta vai soltar dentro da sua boca. Em que região da língua você sente aquele sabor? É no fundo da língua? É nas laterais? É na pontinha? Quando você tiver engolido totalmente a fruta, vai mastigar devagar, obviamente. Quando você tiver engolido a fruta, ficou algum gosto na boca? Né? Como que é a textura dos meus dentes depois de eu ter comido essa fruta? Tá? Então, essa é a meditação da fruta madura. Eu queria fazer uma recomendação. Eu já falei um pouquinho disso. Assim, vamos fazer a meditação na ordem, tá? Algumas pessoas falaram, poxa, mas então dá um tempo pra gente praticar. Eu acho legal também dar um tempo pra vocês praticarem, mas eu também tenho outras pessoas que estão me pedindo meditações que elas já têm alguma prática de meditação. Inclusive, eu queria agradecer nesse vídeo. Eu ganhei um presente de uma paciente minha querida, a Ju. Ela é uma das minhas maiores incentivadoras para fazer esses vídeos, ela pratica todas as meditações, e aí ela falou que ela assistiu os vídeos, e aí ela passou na Livraria Cultura para comprar este daqui, que eu recomendei, a Bíblia da Meditação, e ela viu esse caderninho. Eu achei super bacana a proposta. É um caderno de exercícios de meditação no cotidiano. Ela me falou que tem vários, que tem de atitude positiva, enfim. E é um caderninho que é como se fosse uma brochura, assim, tá vendo? Ele conta historinhas, ele conta o que é Koan, da onde que vem o mudra de juntar as mãos. E aí eu achei super bacana, porque na primeira página que eu abri, assim que eu recebi, veio essa explicação do mudra cósmico, né? Fala um pouquinho da postura. Então, de fato, se os dedos afundarem é porque a nossa postura está amolecendo ou se encurvando, se subirem estamos nos agitando e tendo dificuldade de manter a tranquilidade da postura. Então, eu achei muito legal. Obrigada, Ju, adorei o presente.
Obrigada pela atenção de vocês. Eu não sei se eu faço no final de semana, se vocês vão se animar em assistir, ou se eu deixo para segunda-feira para não lançar vídeos aí que vocês não vão aproveitar, mas espero que vocês estejam gostando. E qualquer dificuldade, qualquer problema, qualquer dúvida ou qualquer vontade de praticar meditação em conjunto, em grupo, vocês me escrevam aí, tá bom? Beijo para todos vocês. Tchau, tchau.